Oi, gente! Bom dia! Pessoal, resolvi gravar esse vídeo porque tem muita gente me procurando, perguntando sobre um monte de promoção que tá aparecendo na internet, enfim, muita coisa saindo sobre viagem. E como eu tô respondendo a mesma coisa para um monte de gente, resolvi gravar um vídeo porque aí a informação acaba chegando no maior número de pessoas possíveis. Vamos lá! A primeira regra é: quando a esmola é demais, o santo desconfia, né, gente? Tem umas coisas, tem uns golpes que não dá pra cair, né? 15 dias em Orlando, com aéreo, hospedagem, taxa, bagagem, ingresso de parque, por R$ 1.000, R$ 1.200. Gente, esse preço é impossível de cumprir. Então tem umas coisas que realmente não dá pra cair, né? Mas enfim. Então, ter sempre esse bom senso no sentido do produto e do valor. Uma coisa que é muito importante é você, primeiro, antes de qualquer coisa, consultar o CNPJ dessa empresa. Eu avaliei quatro promoções. Uma não era de agência, era um CNPJ com outro KNAI e não é uma empresa de agência. Então ela foi feita realmente com o intuito de dar golpes. Inclusive esse site já saiu do ar. Eu queria printar a tela, mas também não consegui. Então chegou lá, viu que a proposta é muito absurda. Hoje nós não temos aéreo para vender para 2021, 2022. Eu vi até pacote para 2023. Então nada disso é garantido. O que é garantido? É aquela viagem que você já sabe qual o voo que você vai, qual o número de voo, se esse voo tem conexão ou não, qual o hotel que você vai ficar. Isso é uma venda concreta. Mas enfim, então nós temos primeiro caso, que foi um golpe mesmo, que já não está mais em sistema, mas provavelmente foi extremamente lucrativo para eles, eles vão lançar alguma coisa daqui a pouco com outro nome, enfim. E aí nós avaliamos outros casos que realmente são de operadoras de turismo, de agência de turismo. O que é importante nesses casos, então, eu anotei aqui para não esquecer de nenhum item. Primeira coisa é conferir o CNPJ, se o CNPJ realmente é de uma empresa relacionada ao turismo. Segundo, conferir nos sites Reclame Aqui, sites de Procon e tudo mais, como que é a postura dessa empresa no mercado. Então, você já tem um parâmetro se é uma empresa séria, idônea ou não. Terceira situação, testa o atendimento dessa empresa, tenta falar com essa empresa. Tudo isso tem que ser antes de fechar, antes de colocar os dados do cartão, gente. Porque se a empresa não está dando conta de atender, de fazer um atendimento, você não está conseguindo falar com alguém, nem antes de fechar a viagem, depois que você fechou, aí esquece mesmo que é que você não vai conseguir fazer mesmo. Então testa esse atendimento no 0800 antes ou manda um e-mail e vê se você vai ter essa resposta. Porque se você não tiver já antes de fechar, depois esquece. Então, beleza. Conferiu o CNPJ, é de uma agência, é de uma operadora, enfim. Ela tem uma boa conduta no site, Reclame Aqui, Procon e tudo mais, beleza. Conseguiu falar no 0800, teve um bom atendimento e teve um atendimento satisfatório, beleza. Aí chega no momento da compra. Quando você for comprar, vai ter lá você tem que clicar. Quando você clica, é você concordando com todas as regras que dispõem essa compra, ou seja, você está assinando um contrato ali. Então é importante, por mais que seja cansativo e tudo mais, e leva tempo, porque são muitas páginas, mas você tem que fazer isso antes de fazer a sua compra. Então você tem que ler todas as regras. Então, algumas situações me chamam muita atenção. Primeiro, tem um que você não escolhe as datas, você sugere. Então você coloca as datas que você poderia viajar e eles tentam encaixar você nas datas que você sugeriu. Mas pode ser que eles não tenham, né, na disponibilidade que você tem. Então você tem que estar ciente que pode ser que as datas que você queira não esteja disponível. E aí eles vão sugerir outras datas. Se você tem flexibilidade para viajar, tranquilo. Só que a partir do momento que você não pode, nas datas deles e tudo mais, você vai ter que pagar uma diferença para agendar numa outra data, na data que você realmente quer. Então você tem que estar atento a isso. E a gente não sabe quanto que vai ser essa diferença.
Então, todas essas informações é muito relevante. Em relação à multa, um dos sites que estão com promoções absurdas é que eles deixam um prazo de 7 ou 14 dias, não sei, para você fazer o cancelamento. Se você não fizer cancelamento nessa data, depois você paga multa para cancelar. Tem multa de 25%, tem multa de 50%. Então, assim, num período que nós estamos, não vejo como vantajoso você comprar algo e depois ter que pagar 25% de multa, 50% de multa, se as datas não forem, se você não tiver disponibilidade para viajar nessa data. Essa diferença de tarifa a gente também não tem o valor. Então, se você pagou num pacote R$1.500 e depois o outro pacote está R$4.500, você vai ter que pagar R$3.000 de diferença de tarifa. E aí também não é interessante. Não é interessante para mim, né? Você que vai avaliar se é interessante correr esse risco ou não. Um outro detalhe que tem que prestar muita atenção, que às vezes o valor que eles estão oferecendo não é o valor para um quarto individual. Você consegue fazer a compra só para você, só que na verdade o preço lá tá por quarto quádruplo. E aí 15 dias antes da viagem você tem que dizer quem são as outras pessoas que vai dividir o quarto com você. Se você não leu essa informação antes e você não sabe dessa informação, você tem que pagar a diferença de tarifa para você ficar sozinho. Ou seja, você também não sabe qual que é a diferença dessa tarifa. Na verdade, você não sabe nada, você não sabe qual que vai ser teu voo, você não sabe se vai ser um voo com conexão ou não, você não sabe qual hotel que você vai ficar. Mas se, diante de todas essas informações, você leu todas as regras e ainda assim você acha vantajoso, beleza. O importante é estar ciente disso. Quiser assumir esse risco, tá tranquilo. Principalmente essa empresa que eu li todas as regras e tudo mais, é uma empresa confiável, desde que o cliente esteja ciente disso. Um outro detalhe, queria que o vídeo não ficasse longo, mas já está super longo, é a questão do boleto, parcelamento no boleto em 12 vezes. Depois, se você for ler as regras, na verdade não é um parcelamento da viagem, é um crédito. Você só pode usar esse crédito depois que você pagar o último boleto. Então, quem está acostumado a viajar e quando viaja, vai viajar e depois continua pagando os boletos, enfim, porque é um financiamento, nesses casos não é um financiamento, é um vale viagem. Você vai pagar todos os boletos e só depois que você pagou os boletos, aí que você vai agendar a sua viagem. E se o valor que você pagou não for suficiente para a viagem que você quer, você vai ter que pagar essa diferença de tarifa. Não tem outro caminho, porque ninguém consegue fazer milagre. Então, gente, isso era o que eu queria passar para vocês. Leu, conferiu o CNPJ, conferiu que a empresa está na Cadastur, tem uma boa reputação no Reclame Aqui, e você leu todas as regras e concordou com todas as regras, beleza. Aproveita, fecha e tudo mais. Só não pode fechar sem estar ciente das regras, tá bom? Espero ter ajudado, um beijo grande e, se Deus quiser, essa fase já está acabando e a gente vai viajar muito ainda. Um beijo!